Hoje vamos falar sobre desburocratização, uma palavra comprida e difícil, mas que realmente em Joinville vem tomando foco nos noticiários dos últimos tempos. Bom dia, vereador. Bom dia, William. Bom dia, Diego. Bom dia, Mosca. É um prazer estar com vocês. Muito bacana estar de novo. Vereador, desburocratização é algo que foi colocado muito ali principalmente na campanha, né, do prefeito Adriano Silva, que é do mesmo partido do senhor, do Partido Novo, e o senhor dentro do Legislativo vem trabalhando muito em cima disso. Eu sei que o senhor desse alguns exemplos, né, alguns trabalhos que vêm acontecendo dentro da Câmara de Vereadores em relação à desburocratização aqui no nosso município. Sem dúvida, a desburocratização é super importante para as pessoas, para a vida das pessoas, para as pessoas empreenderem, para as pessoas elas terem o direito, a simplificação da sua empresa, não é só abrir, ela também tem que ter a facilidade de manter a sua empresa. A nossa meta aqui ela foi mais em revogar leis, em retirar leis e simplificar leis. Então, o código de eventos agora a gente está propondo uma alteração e a característica que a gente tem é pedir aos outros vereadores se eles querem participar dessa construção dessa lei. Então, 18 vereadores estão assinando uma simplificação do Código de Eventos junto conosco. Nós já fizemos a simplificação da lei do food truck. Ela exigia diversas coisas, tipo 2 CNPJs para abrir um food truck. Agora não exige mais, exige só um, dentre outras regras. E também a questão, um fator aqui bem importante é que para a abertura de empresa tinha uma lista de documentos que era necessário e um deles era o CCO, o Certificado de Conclusão de Obras. A gente retirou esse documento para as atividades de risco grau 1 e risco grau 2, então de 1.300, 1.400 atividades, cerca de 80 somente são necessários apresentar o CCO, que são as atividades de risco grau 3, tipo posto de gasolina, indústria química, balada, então essas são necessárias. Agora, sendo bem honesto contigo, dos 4 pilares que eu tenho dentro do gabinete, o desburocratização é o mais difícil, porque depende da prefeitura melhorar o procedimento dela ou depende de nós passarmos leis mais simples, revogações na Câmara de Vereadores. Não depende somente de mim. Essa questão dos food trucks foi algo que o senhor levantou lá na Câmara de Vereadores e foi dado continuidade e realmente foi mexido. O nosso ouvinte agora, ele está lá, ele quer ter um food truck, porque agora, né, durante a pandemia, muitas pessoas partiram para a questão principalmente mais autônoma e o food truck foi um dos pilares e uma das saídas que as pessoas conseguiram. O que melhorou hoje na cidade, assim, mais essencialmente, mais focado para a questão do food truck, o que melhorou hoje dentro dessa nova lei para a pessoa poder ter a facilidade de ter um food truck aqui em Joinville? Basicamente, antes, os food trucks, eles eram, entre aspas, irregulares, né? Vinha um food truck de outra cidade vender docinho aqui em Joinville e ele era irregular, ele não tinha autorização para trabalhar aqui em Joinville. A gente foi simplificando item a item. Essa questão do CNPJ é mais emblemática. Tinha que ter um CNPJ para a cozinha que produzia e um CNPJ para o food truck, que é onde vendia para o cliente. Então esse daí é um assunto que já foi definido. Outra coisa é que não tinha regras claras de como que ia funcionar nos parques e praças. Então a gente instituiu o food truck estacionário, que é parado, como que foi funcionar, e o food truck que ele é itinerante. A cada período, combinha que o cara monta, cada período ele vai modificando tem... de lugar. Então, assim, o pessoal do Alugue Truck, o pessoal que trabalha com isso, gostou bastante, foi envolvido, o CDL, a JORPM, então a gente envolveu todas as categorias para fazer uma lei que realmente funciona, uma lei que realmente simplifica. Não é um negócio para inglês ver no popular. O senhor comentou sobre 4 pilastras, né? A desburocratização. Quais seriam as outras 3 pilastras, vereador? Obrigado pela pergunta, né? Essa daí é a única que não depende de mim, é a desburocratização, que depende da prefeitura melhorar o seu procedimento, simplificar o seu procedimento, ou a Câmara de Vereadores passar leis mais simples ou revogações, revogar as leis. Mas os outros 3 são transparência. Eu julgo muito importante a gente levar informação simples para as pessoas do que passa na Câmara de Vereadores, do que passa na Prefeitura, redução de gastos dentro do gabinete. Agora, no mês de janeiro, juntando o ano passado e esse ano, a gente chegou a R$234 mil economizados dentro do gabinete. E o último que eu julgo bem importante, talvez o mais importante, são fiscalizações. Ano passado a gente concluiu 40 fiscalizações e esse ano a gente já está indo para 6 fiscalizações já, que já houve divulgação, já houve finalização. Então isso é bem importante, mesmo eu sendo do mesmo partido do prefeito, eu estar ali vigilante fazendo as fiscalizações, é um papel super importante do vereador.
Revogaço dos bancos, isso também deu um pouco o que falar, né? Vamos relembrar um pouquinho essa lei do revogaço dos bancos? Deu uma certa polêmica. Inicialmente a gente quis revogar 7 leis. Por quê? Eu, pessoa física, eu, Neto Peters, pessoa física, vejo a lei municipal e ela dá conflito com a lei federal. Eu vou tentar entrar na justiça contra um banco. O banco tem um monte de advogado. Eu vou perder, porque a lei federal ela é mais forte do que a lei municipal. Então a gente estava tirando essas 7 leis, bem no fim a gente revogou 3 ou 4, porque a gente foi conversando com os vereadores e vendo se a gente tinha voto suficiente para fazer as revogações. Não adianta eu tentar 7 e ficar com 0. Então eu fui conversando e dialogando com eles no bom sentido, de perguntando, ei, essa lei aqui, você acha que a gente pode revogar? Ei, essa lei aqui. Então teve uma parceria muito boa com os vereadores de jogar real. Ó, essa parte aqui eu não concordo por causa disso, disso. Daí a gente via se a gente podia melhorar. Essa parte aqui eu concordo, vamos revogar. Então, esse foi um ponto bem importante. E quem define as leis bancárias são as regras federais, as leis federais. Então, esse foi o principal fundamento com o qual a gente embasou essas revogações. Vereador, a respeito disso, vocês têm uma comissão que interage junto com outras secretarias para definir quais são esses gargalos que podem facilitar essa desburocratização em algumas leis que o próprio município tem esse poder de melhorar? Bom, é um trabalho muito dinâmico, assim, né? Por exemplo, a gente revogou uma lei onde obrigava os açougues e mercados a utilizar luvas nos açougues, né? Essa sugestão ela veio direto da vigilância sanitária para nós. Então, nós estarmos próximos, nós estarmos conversando com eles e dispostos a ajudar mesmo, acaba vindo os principais denunciantes para fiscalizações ou para desburocratização são os próprios servidores ou a própria população, como você abriu o WhatsApp aí, já começou a vir solicitações e denúncias e tudo mais. Então, nós temos esse papel de ouvir muito. E aí a gente precisa de uma certa materialidade, porque eu ouvi dizer que alguém está fazendo isso. Aí a gente não consegue fiscalizar. Mas se tiver um documento, uma materialidade, um dia que o fato aconteceu, um local que o fato aconteceu, aí a gente consegue fiscalizar e dar uma resposta para esse munícipe e ir atrás das informações. Vereador, algo que se pergunta muito, inclusive já tem perguntas aqui, né? Não consigo ler o nome aqui agora da pessoa, mas algo que se pergunta muito. E para novas empresas, por exemplo, tivemos aqui na última legislatura a vinda do Luciano Hang, que chegou lá na Câmara de Vereadores e praticamente, né, escancarou o problema. O que tem se trabalhado para que novas empresas, efetivamente, principalmente na questão de leis, que seja efetivo para a vinda e a desburocratização realmente de novas empresas, de abertura de novas empresas aqui para a nossa região? Uhum. No ano passado, a CEPUD, que é a Secretaria de Planejamento Urbano, ela recebeu mais de 40 empreendedores com dificuldades como essa. Especialmente relacionada à lei de zoneamento, à lote, né? E agora, na última sexta-feira, a gente teve uma notícia muito boa. Uma empresa ela está retornando de outra cidade, vindo para Joinville, porque a gente conseguiu instruir essa empresa a ela entrar com a lei de uso tolerado. Então, antes tinha o local já tem um galpão e está numa área que não é permitida devido à alteração da lote em 2017. Só que o galpão já está lá, tinha uma empresa instalada até o meio do ano passado lá, e essa empresa ela saiu fora. Como ela saiu fora, ela perdeu o direito adquirido. Só que dentro de Joinville tem uma lei chamada Lei de Uso Tolerado, que é até importante que os seus ouvintes saibam disso. Se o risco daquela atividade, da atividade da nova empresa, ela for igual ou menor, pode se instalar ali. Depende de uma avaliação dos técnicos do CEPUD. E na sexta-feira nós tivemos a confirmação. O empreendedor ficou super contente, disse que abriu até uma cerveja para comemorar, porque ele estava naquela apreensão de que não pode, a lote não deixa. A gente conversou e tal e achou essa saída. Ele sabe mais de lei do que eu, talvez. Para você ver como empreendedor ele fica preocupado com essas questões fiscais, com essas questões de burocracia, enquanto ele devia focar no negócio dele, gerar emprego ou e tudo talvez mais. Barra tanto que acaba se tornando até mesmo expert, né, na questão ali. Vereador, nosso tempo lhe dá uma voada aqui, que a gente vai falando, né, o tempo vai voando, né. Vereador, são trabalhos de fiscalizações dos vereadores e o senhor a gente percebe que sempre está na rua também, sempre trabalhando, inclusive já entregamos demanda na época do Jovem Pan nos bairros, o vereador Neto foi um que nos atendeu, foi até lá na rua Jerivatuba, lá para poder atender uma questão. Como que tem sido feito esse trabalho de fiscalização, de estar realmente na rua juntamente com o munícipe? Bom, essa é a parte que eu mais gosto, ela só depende de mim.
né? A gente avalia a materialidade, como eu falei, da denúncia e vai até o local verificar. Por exemplo, eu tenho aqui diversos exemplos, né? Mas eu recebi uma denúncia na Rua Santos Dumont, que entre Natal e Ano Novo uma pessoa fez uma demolição de uma residência. Cara, em 2, 3 dias estava resolvida a demolição, nunca vi tão rápido assim. E a própria população ao redor fez a reclamação porque ali a tendência, a ideia, o planejamento é fazer a duplicação na Avenida Santos Dumont. E aí o pessoal não queria que construísse próximo para evitar a duplicação. Então a gente foi até o local, foi até a SAMA para verificar. Naquela situação estava tudo ok, a documentação. Então o objetivo da fiscalização é garantir que está tudo certo. Mas a gente vai também em postinho, vai em UBS, tem fiscalizações de contrato. A gente tem que cuidar um pouco na divulgação, mas a gente tem denúncias que já foram para o Ministério Público. Então a gente tem que cuidar porque o Ministério Público tem essa parte de confidencial e tudo mais. Tem na Controladoria do Município, a gente já solicitou auditoria, dentro de poucas semanas deve vir o relatório. A gente já solicitou sindicâncias também, 2 sindicâncias para a Controladoria do Município, quando a gente avalia inconsistências. Então isso está em sigilo, mas daqui a pouco, quando tiver conclusão, a gente vai poder fazer as divulgações, as devidas divulgações. A pessoa tem que ter o direito de defesa também, então isso aí é super importante. As fiscalizações de contrato, assim, a gente fica em cima, a gente já bloqueou algumas compras, isso é bem importante. A gente não precisa divulgar tudo, a gente não precisa ficar querendo fazer marketing em cima disso, o importante é garantir que está tudo certinho. Ok, então. Esse foi o vereador Neto Peters, do Partido Novo, que é da base governista lá na Câmara de Vereadores, em primeiro mandato, e vem fazendo este trabalho aqui na nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Obrigado eu que agradeço. Obrigado, Diego, Mosca, William. Sempre um prazer estar aqui com vocês e à disposição para estar ajudando, contribuindo com vocês também através do celular, através do gabinete.